Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concurso aqui do nosso canal. Na videoaula de hoje eu vou comentar a prova recém-aplicada da Fundação Getúlio Vargas para cargos no IBGE. Nós já comentamos aqui uma prova de nível superior e agora vamos comentar a prova de nível médio, uma prova de 15 questões, bem abrangente, equilibrada, algumas questões bem perspicazes, mas eu acredito que de um modo geral não tenha sido uma prova muito difícil, especialmente para você que está bem preparado, certo? Então, para tentar diminuir um pouquinho a tensão, para saber se foi bem na prova, aquela duvidazinha que ficou, nós vamos apresentar os nossos comentários aqui para vocês, ok, pessoal? Então, olho comigo aí na telinha, vamos seguir essa correção, lembrando que ela é baseada nos gabaritos extraoficiais que foram divulgados, ok? Então, é possível que depois dos recursos ainda haja alguma alteração, embora eu, particularmente, como professor, ache pouco provável que a banca altere algum gabarito. Eu achei a prova muito bem elaborada, né, bem específica, bem focada nos pontos gramaticais e nenhuma questão que tenha suscitado assim problemas, certo? Então, para tentar fazer com que vocês aí diminuam a atenção sobre como foram nessa prova, bem como aprender um pouquinho mais sobre português, né? Quem sabe você queira fazer algum outro concurso, vamos então seguir com a nossa correção e os nossos comentários, certo? Então, olho comigo na telinha para a leitura do texto de número 1, ok? Que é o texto que está aí, o texto intitula-se "A democracia reclama um jornalismo vigoroso e independente. A agenda pública é determinada pela imprensa tradicional. Não há um único assunto relevante que não tenha nascido numa pauta do jornalismo de qualidade. Alguns formadores de opinião utilizam as redes sociais para reverberar, multiplicar e cumprem assim relevante papel mobilizador. Mas o pontapé inicial é sempre das empresas de conteúdo independentes." Então, é um fragmento de uma notícia do Estado de São Paulo, recém-publicado. A primeira questão diz, a primeira frase do texto 1, essa daqui, né? Diz que a democracia reclama um jornalismo vigoroso e independente. Isso significa que a democracia, ora, está querendo saber, né, a questão, qual é o sentido de vigoroso e independente. Vigor está associado à ideia de força, independente à ideia de independência. E isso, pessoal, facinho aqui, ó, uma questão que nem necessita de muito esforço para saber aí que a resposta é o item C. Ok? A democracia exige jornais fortes e independentes. Ok? Então, letra C. Certo? Na 2, temos uma questão clássica também, né? Caía muito concurso antigamente, que é sobre as locuções adjetivas, certo? Então, diz a questão, o texto 1 do Estado de São Paulo mostra um conjunto de adjetivos sublinhados que poderiam ser substituídos por uma locução. A substituição abaixo que estar adequada, qual vai ser? Independente é com independência? Não, né? Porque tem o prefixo "in" aqui, ó, que dá a ideia de contrário. Então, não pode bater aqui com o "com". Né? O independente é o sem dependência, é o oposto. O pública equivale ao de publicidade. Se você voltar aqui e falar, ó, e ver, nós temos aqui, a agenda pública é determinada pela imprensa. A agenda de publicidade é determinada pela imprensa? Não, né? O público aqui tem a ver com o do povo e não com o de publicidade. Então, a B está errada. No item C, relevante é de relevância. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, assunto relevante é um assunto de relevância, certo? Então, mais uma vez aqui C e também uma resposta, uma questão um tanto quanto facinho, né, pessoal? Ok? Então, no item D, os sociais, redes sociais, não é redes de associados, ok? Não tem esse sentido. E mobilizador, papel mobilizador, não é um papel de motivação, é um papel de mobilização. Tá? Então, por eliminação também, resposta da 2, letra C.
Questão 3, questão clássica nos concursos, clássica na Fundação Getúlio Vargas, e uma questão fácil, envolve ali a semântica das conjunções. No texto 1, a frase "mas o pontapé inicial é sempre das empresas de conteúdo independente" mostra a conjunção adversativa mais. Está aqui a conjunção. Esse conectivo pode ser adequadamente substituído por qualquer um que seja adversativo. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, o contudo está lá no bolo, pessoal. Então, facinho, letra E, ok? Muito comum nos concursos o estudo da semântica das conjunções, os usos das conjunções, o sentido das conjunções, a classificação das conjunções. Para quem acompanhou as nossas resoluções aqui, viu que esse tipo de questão cai direto. Para quem é concurseiro também, então essa questão 3 não oferecia maiores dificuldades. Na questão de número 4, temos uma manchete do Estado de São Paulo, de 10 de abril de 2017, dizia o seguinte: atentados contra cristãos matam 44 no Egito e país decreta emergência. As duas relações desse período mantêm entre si uma relação lógica de, primeiro aqui eu tenho um fato, e o segundo, a consequência. Houve o atentado, a consequência foi a decretação do estado de emergência. Logo, eu tenho uma relação de causa e consequência aqui. Ok? Então, facinho aqui também a questão 4. Certo? Não é informação e comprovação, tá? Porque a segunda oração não comprova a primeira. A segunda oração não é exemplo do primeiro fato, que seria exemplo de atentado. Não é afirmação e explicação, porque a segunda não explica a primeira, ok? E também não é tese e argumento. Não é, a segunda oração não é um argumento em favor da primeira. Então, até por eliminação, a 4 resposta. Na questão de número 5, temos: observe os seguintes casos de concordância nominal retirados do texto 1. 1. A democracia reclama um jornalismo vigoroso e independente. 2. A agenda pública é determinada pela imprensa tradicional. 3. Mas o pontapé inicial é sempre das empresas de conteúdo independente. A afirmação correta sobre essas concordâncias é o que está no item D. Pessoal, no item D eu tenho aqui, ó, na frase 3, o adjetivo independente está corretamente no plural por referir-se a empresas. Eu tenho aqui, ó, mas o pontapé inicial é sempre de empresas de conteúdo independente. Ok? Quem é independente aqui? As empresas de conteúdo. Então, ele está no plural porque concorda com o núcleo dessa expressão. Ok? Repare que o item A, na opção A, eu tenho os dois adjetivos da frase 1 referem-se respectivamente à democracia e a jornalismo? Ou seja, vigoroso concorda com democracia e independente com jornalismo? Não, porque senão vigoroso tinha que estar no feminino para concordar com democracia. Ok? No item B, os adjetivos da frase 1 deveriam estar no plural por referirem-se a dois substantivos. Não há nenhuma regra de concordância que diga isso. Ok? Em absoluto, tá? No item C, a forma de participo determinada se refere à imprensa? Não, se refere à agenda pública, ok? No item E, na frase 3, o adjetivo independente deveria estar no singular por se referir a conteúdo? Não, até poderia ser se ele se referisse a conteúdo independente, mas ele se refere à empresa, por isso foi ao plural. Então, por eliminação também, letra D na 5. Na 6, com as novas medidas para evitar a abstenção, o governo espera uma economia vultosa no Enem. A oração reduzida para evitar a abstenção pode ser adequadamente substituída pela seguinte oração desenvolvida. Quem acompanhou as nossas correções aqui da banca Fundação Getúlio Vargas viu que esse tipo de questão é muito comum. E quem fez a prova para nível superior viu que é uma questão idêntica, pessoal. Então, como é que eu faço para desenvolver aqui? Desenvolver significa tirar o verbo da forma reduzida, no caso aqui o infinitivo, colocando uma forma flexionada. Mas eu tenho que manter o sentido e as estruturas originais. Repare que aqui, então, eu tenho uma oração sem sujeito, ok? Não há sujeito expresso aqui, e isso tem que ser mantido e vai ser corretamente mantido no item C, onde eu uso
uma forma de passiva sintética que omite o sujeito, ok? Então, que omite um agente, na verdade, né? Então, eu tenho aqui para que se evite a abstenção, correto. No item A, repare que o uso aqui da forma no imperfeito do subjuntivo muda o tempo verbal em relação à frase original, ok? No item B, a construção aqui de passiva não equivale ao que está aqui, porque aqui eu estou na voz ativa e aqui eu estou na voz passiva, e mesmo assim esse fosse no imperfeito do subjuntivo também não combina com o tempo verbal da oração inicial. A fim de evitar-se a abstenção, manteve-se o verbo no infinitivo, aqui, ok? E aqui o evitando se tirou do infinitivo, mas colocou no gerúndio, então não houve desenvolvimento, porque tem que tirar da forma nominal. Essa questão caiu muito parecida na prova de nível superior e também é recorrente na banca Fundação Getúlio Vargas, ok, pessoal? Então, resposta, letra C. O texto 2 diz: maior confronto armado da história da América do Sul, a Guerra do Paraguai é uma página desbotada na memória do povo brasileiro. Passados quase 150 anos das últimas batalhas desse conflito sangrento que envolveu Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, o tema se apequenou nos livros didáticos e se restringiu às discussões acadêmicas. Neste livro, fruto de pesquisas históricas rigorosas, mas escrito com o ritmo de uma grande reportagem, o leitor poderá se transportar para o palco dos acontecimentos e acompanhar de perto a grande e trágica aventura que deixou marcas profundas no continente sul-americano e lembranças de momentos difíceis. Então, a questão 7 diz que, ao dizer que a Guerra do Paraguai é uma página desbotada na memória do povo brasileiro, o autor do texto 2 quer afirmar que essa guerra, então ele só quer a interpretação dessa metáfora aqui, ó, página desbotada. O que quer dizer essa página desbotada? Página que perdeu a cor porque é pouco conhecida e discutida no presente. A própria sequência do texto diz isso, né? Ela se apequenou nos livros didáticos e se restringiu às discussões acadêmicas, ou seja, poucas pessoas discutem e conhecem, então confirma que o item é na questão 7. Na questão de número 8, temos, entre os exemplos abaixo, compostos de substantivo e adjetivo ou adjetivo e substantivo retirados do texto 2, aquele em que a troca de posição dos termos provoca modificação de sentido é página desbotada, desbotada, página, igual. Conflito sangrento, sangrento, conflito, igual também. Discussões acadêmicas, acadêmicas, discussões, sentido permanece. Pesquisas rigorosas, rigorosas, pesquisas, mantém o sentido. Grande reportagem, reportagem grande. Grande reportagem é uma reportagem importante. Reportagem grande é uma reportagem com grande extensão. Ok? Então, item E aqui, facinho. Ok, pessoal? Na questão de número 8. Certo? A gente reitera que é fácil para o aluno que está preparado ali, né, gente? Para o aluno que não estudou, fica bem difícil responder essas questões. E é por isso que a gente trabalha aqui sempre para trazer bastante material gratuito e de qualidade para vocês, porque nós sabemos que existem muitos alunos que querem estudar, ok? Estão no pique, mas muitas vezes falta ali o fio metal, né? Falta a grana, a verba, o cascalho, o din-din, o money, né? Mas a nossa ideia aqui é levar esse conteúdo gratuito e de qualidade para vocês. Para isso, a gente precisa de apoio, ok? E tudo que a gente pede é que vocês nos apoiem, se assim o desejarem. Então, eu faço aqui um apelo para que vocês visitem a nossa página no portal Apoia-se, ok? E deixe lá o seu apoio, a sua contribuição, para que a gente possa fazer um trabalho que ajude você a conseguir essa vaga no concurso da sua preferência, ok? A gente espera que seja esse concurso do IBGE para você que prestou, certo? E para isso, estamos aqui comentando essa prova para vocês. Vamos lá, então, para a questão de número 9. A questão 9 diz: o texto 2 está na contracapa do livro citado e tem a função de promover a venda do próprio livro, indicando-lhe qualidades entre as características abaixo. Aquela que é citada no texto como uma dessas qualidades é... Qual é, pessoal? Se a gente voltar lá no fragmento,
a gente vai ter aqui, ó, fruto de pesquisas históricas rigorosas, ok? Então, isso aqui já nos aponta para aqui, ó, pesquisa rigorosa que foi feita para fundamentar a obra. Então, facinho ali, né? Questão 9 no item D. Na 10, entre as ocorrências da preposição de sublinhadas na passagem do texto 2, aquela em que o emprego dessa preposição uma exigência de um termo anterior, ou seja, está presente porque faz parte de um nome que exige complemento, ok? Nome que exige complemento, via de regra, são aqueles nomes derivados de verbo, ok? Então, eu tenho o verbo lembrar, o nome lembrança, ok? E é por isso que cai aqui no item E, ok? Esse D é exigido por lembrança, porque lembrança é um nome que pede um complemento regido pelo D, certo? Nenhum dos outros aqui vai acontecer isso, visto que não são nomes derivados de verbo, certo, pessoal? Uma questão idêntica a essa caiu também na prova de nível superior, que aqui comentamos, certo? Então, fica a dica aí para você que vai prestar novos concursos da Banca Fundação Getúlio Vargas. Na 11 temos o jornal O Globo, 31 de março de 2017, noticiava o seguinte: Rio receberá mais 200 mil vacinas. O Rio receberá até amanhã, do Ministério da Saúde, mais 200 mil doses da vacina contra a febre amarela. Os estoques da cidade tinham se esgotado. Em todo o estado, subiu para 9 o número de casos confirmados da doença. Só ontem foram 3. A afirmação que está correta em relação ao texto acima é qual? O segundo período do texto, esse aqui, ó, funciona como indicação da causa, né, do período anterior. Não, o período anterior é idêntico, e aqui, então, não pode ser causa, certo? No item B, o terceiro período mostra consequência do que é afirmado anteriormente, né? Isso aqui é consequência do que vem antes? Não. Na verdade, embora ele até tenha uma relação, não é uma relação de consequência, é uma relação da falta. Ele é consequência da falta de vacina, mas não consequência do fato do Rio receber vacinas, ok? Então, não pode ser esse item B. No item C, o primeiro período resume integralmente as informações prestadas na sequência? Não, ok? Porque esse primeiro período aqui, ó, só fala que o Rio vai receber, não fala de número de casos nem de aumento do número. O quarto período fornece uma explicação, ok? Para o que é dado anteriormente, ok? Então, esse quarto período aqui, ó, é uma explicação? Não. Certo? Explicação até poderia ser o que vem antes desse período que eu acabei de marcar. Então, só sobrou o quinto período, que é esse aqui, amplia as informações prestadas no quarto período. Ok, pessoal? Então, aqui na 11, letra E, foi a questão mais subjetiva, ok? No meu entendimento aqui, mas acredito que o gabarito seja mantido. Algumas pessoas podem pedir aqui pelo item D, né, como explicação, mas, na verdade, a explicação é dada em outro período, não do que é indicado aqui na questão. Então, acredito que o gabarito aqui seja mantido. A questão 12, temos: o Banco Central inovou ao dizer que em que ritmo será a queda de juros? Disse que a redução terá uma intensificação moderada. A economia costuma contorcer as palavras. O que o BC quer dizer é que a queda da Selic pode ser maior que na última reunião, mas não muito maior. Sobre o que foi lido no texto acima, é correto afirmar que as palavras entre aspas, essa daqui, ó, no interior do texto, indicam uma ironia do autor do texto? Sim. Isso aqui não está no que o Banco Central diz. Foi o autor do texto que colocou, e ele colocou para dar uma ironia. Porque como que algo pode ser intensamente moderado? Ok? Então, na sequência, ele explica no que vem a ser essa ironia. Então, portanto, resposta da 12, letra A. Na 13,
O Banco Central inovou ao dizer em que ritmo será a queda de juros. Disse que a redução terá uma intensificação moderada. A economia costuma contorcer as palavras. O que o BC quer dizer é que a queda da Selic pode ser maior do que na última reunião, mas não muito maior. Na reescritura de um texto, podem se realizar substituições de vocábulos por outros vocábulos ou expressões, tendo por base o texto acima. A única substituição adequada, mantendo-se o sentido original do texto, é o quê? Inovou e fará uma inovação? Nem precisa voltar lá. Se aqui você usou um verbo no pretérito, a modificação não pode ter um verbo no futuro. Ok? No item B, ao dizer, dizendo, né? O Banco Central inovou, dizendo em que ritmo? Não houve alteração aqui. Ok? Então, na 13, eu tenho resposta item B. Ok? No item C, terá que ser, muda o sentido no sentido que o terá que dá uma ideia de ordem, de exigência. Ok? E isso muda o sentido do futuro simples aqui. No item D, disse, dá ideia de uma coisa já concluída no passado, e o tem dito dá a ideia de algo que foi dito no passado, mas que ainda é dito no presente também. E no item E, o verbo pode dá possibilidade e o deve dá um conselho ou uma exigência. Ok? Tem dois sentidos e também a troca de um pelo outro não se justifica. Ok? Então, na 13, letra B, a resposta. Na 14, da população de 3 milhões de indígenas anterior ao período colonial, restaram pouco mais de 200 mil na entrada do século XXI. A maior parte habitantes de reservas como o Parque do Xingu. Criado em 1961 pelo presidente Jânio Quadros, com o coroamento do trabalho dos irmãos Leonardo, Orlando e Cláudio Vilas Boas, o parque abrigou o remanescente das tribos tapuias que, ocultas no sertão, foram mais preservadas. A crítica mais intensa presente nesse texto dirige-se ao quê, pessoal? A crítica mais intensa está aqui, ó, no início, ok? De 3 milhões caiu para 200 mil, e isso tem a ver com a extinção da população indígena brasileira. Ok? A criação de políticas não é uma crítica. A absorção de indígenas também não. O desprezo sério pelo trabalho profissionais não, tendo em vista até que eles foram coroados lá com a criação do parque. Poderia ter uma crítica a uma superproteção? Até poderia, mas isso não está aqui presente no texto em lugar nenhum. Então, item C, resposta da 14. O texto 15 é igual, a questão 15 tem um texto igual, ok? O enunciado da questão está aqui e diz o seguinte: a opção abaixo que mostra uma análise correta de um dos componentes do texto é o quê? Vamos lá. A forma verbal restaram concorda com 3 milhões de indígenas, né? Não, ok? Na verdade, o que restou da população? O sujeito do restar, na verdade, é isso aqui, ó. Tá? Pouco mais de 200 mil na entrada do século XXI. Ok? O que restou? Ok? Essa é a pergunta. O que restou? Pouco mais de 200 mil. Então, sujeito aqui, né, com numérico, então foi para o plural correto, mas a concordância não é com 3 milhões. Item B. No termo século XXI, o numeral em algarismos romanos deve ser lido como ordinal? Não. Ok? O numeral em romanos só é lido como ordinal na indicação de papas, né, e outras figuras históricas, certo? Como reis, por exemplo. Então, B errado também. C. O termo, como o Parque do Xingu tem valor de comparação, né? Não, ele tem valor de conformidade. Ok? Certo? O item D, o particípio criado concorda com o presidente Jânio Quadros? Não, concorda com o parque, ok, do Xingu. Então, só sobrou, por eliminação, o item E. O termo ocultas no sertão transmite ideias de causa, ok? Foram mais preservadas porque ocultas no sertão. Dá para subentender aqui a conjunção porque e ela dá uma ideia de causa, portanto, a resposta da 15, letra E.
E assim a gente encerra esse comentário da prova recém-aplicada para nível médio do concurso do IBGE, prova formulada pela Fundação Getúlio Vargas. A gente espera, gente, que essa nossa resolução com esses nossos comentários diminua a tensão de vocês aí sobre saber se foi bem na prova. Nossa torcida, de novo, é para que vocês tenham gabaritado e tenham conseguido a aprovação, ok? Caso ainda tenham alguma dúvida sobre a prova, podem postar aqui o seu comentário. Na medida do possível, teremos todo o prazer em responder. Se essa correção foi útil, não deixe também de curtir, compartilhar e comentar, né? Divulgar junto aos seus amigos, porque a divulgação do nosso trabalho é um aspecto muito importante. Só assim nós vamos conseguir manter esse nosso projeto, ok? No mais, eu me despeço de vocês, espero vê-los em breve. Um abração e até lá!